Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade que me dão de mais uma vez aqui estar, para juntos aprendermos com Jesus. Falando em Jesus, então eu rogo que Ele nos mantenha sob a sua paz. Que assim seja. Na noite de hoje, a oportunidade que nos deram foi que nós fizéssemos uma reflexão sobre o tema que ali está. Benefícios do Evangelho em nossas vidas. E para fazermos esta reflexão, nós vamos tomar como norte uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 52. Para nós nos situarmos, é importante saber que o amado Mestre, conforme registrado nos Evangelhos, proferiu 4 sermões. Um deles foi o sermão dos 8 ais. Sermão este em que o amado Mestre repreendeu de forma firme e contundente as autoridades religiosas de então. E a última advertência que ele lhes faz neste sermão é exatamente esta: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Repare que Jesus está admoestando, repreendendo as autoridades religiosas de então, não pelo fato deles não levarem as criaturas ao templo, não pelo fato deles, enquanto autoridades religiosas, movimentarem então as criaturas na direção de também professarem a fé que eles diziam que professavam. Repare que Jesus os repreende pelo fato deles tirarem das criaturas ciência. Mas é ciência não no sentido mais restrito da palavra. Não é porque teríamos que ser especialistas nesta ou naquela ciência. Não analisemos a fala de Jesus neste sentido, mas nós temos que buscar apreendê-la no sentido mais amplo. O que Jesus está a dizer é ciência no sentido de conhecimento. É isto que o amado Mestre roga que nós busquemos ter. Que nós busquemos ter conhecimento para, entendo o conhecimento, termos opinião própria, termos discernimento e podermos, de fato, à luz da verdade, decidir a condução de nossas vidas. E veja você que interessante, que maravilha que já está a ocorrer no planeta já há algum tempo, quando homens e mulheres de ciência, na atualidade, se interessam, buscam conhecer Jesus, buscam conhecer-lhe os ensinamentos, buscam conhecer-lhe o Evangelho. E veja o que alguns destes homens e mulheres de muita inteligência nos dizem. Stephen K. Scott, ele é escritor, produtor, diretor e empresário de marketing. É um dos fundadores desta empresa que está aí. É uma organização poderosa e multimilionária. Ele tem
5 livros editados. É palestrante na área de realização pessoal e profissional. É autor do livro Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Neste livro, nesta obra, ele nos promete que Jesus nos deixou um exemplo de vida que pode nos ajudar a alcançar a felicidade e o sucesso. Repare que quem está nos garantindo que alcançaremos o sucesso e a felicidade, tomando posse e vivenciando os ensinamentos de Jesus, é alguém da área da ciência. É provável que de tantas outras passagens no Evangelho de Jesus, nos convocando a práticas, que com certeza com ela atingiremos a felicidade tão esperada, é provável que o autor tenha se baseado nesta e em muitas outras, quando Jesus nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Repare que o amado Mestre Jesus resume todo o livro sagrado, porque lá está contido o dizer dos profetas, resume toda a lei que está contida lá no livro sagrado, mais especificamente nos 10 mandamentos. O amado Mestre Jesus nos afirma que toda ela está resumida nisto. Ou seja, se de fato desejamos nós felicidade, se de fato desejamos nós o bem, só existe um caminho para obtê-lo: produzindo o bem. É o que Jesus nos afirma. Se nós, de fato, queremos o bem, esta verdade só estará demonstrada através dos nossos atos, que vai muito mais além do nosso querer. É necessário atitude. E para a conquista da felicidade, para a conquista do bem comum, Jesus nos afirma que é isto que nós temos que prover ao nosso semelhante. Então, que façamos nós uma reflexão profunda e talvez por aí nós entenderemos por que a humanidade terrena, porque nós, aqui no planeta Terra, estamos amargando a realidade a qual nos se apresenta. Reflitamos nós, então, no dizer do cientista e reflitamos nós no dizer de Jesus. Ouçamos mais um. Este é PhD, é diretor executivo de uma clínica, tem consultório particular, é muito solicitado como orador em igrejas, faculdades e reuniões de psicologia. É PhD, é doutor em psicologia. Ele tem editado o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Neste livro, ele nos garante que os ensinamentos de Jesus podem nos ajudar a resolver os problemas nossos do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Quem está a dizer isto não é um religioso, não é um médium espírita.
não é um sacerdote, é um homem de ciência, que nos afirma que a nossa saúde emocional e a solução dos nossos problemas nós iremos conquistar vivenciando Jesus. É provável que de tantas outras passagens do Evangelho de Jesus, este irmão tenha partido desta que Jesus nos deixa, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37. E ouça o que Jesus nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Imagine então que, quando nós de fato formos individualmente criaturas verdadeiras, criaturas autênticas, criaturas que em qualquer circunstância que estejam, em qualquer ambiente que estejam, o seu falar é sempre o mesmo. Criaturas, então, que não terão com o que se preocupar, porque poderão andar de cabeça erguida, poderão entrar e sair de qualquer ambiente sem preocupação alguma, porque o seu falar é sempre sim, sim, não, não. Porque o seu falar está fundamentado, está baseado na verdade. Reflitamos nós neste ponto. Porque será que nós conduzimos nossa vida nestes moldes? Por exemplo, um ser, quando busca constituir, por exemplo, uma empresa, digamos, para produzir leite, será que o sentimento que move esse ser é verdadeiramente o de suprir a sua clientela de um produto saudável, de qualidade? Será que todas as criaturas ali na sua organização são guiadas por este falar de Jesus? Será que tanto ele, o proprietário da organização, quanto os seus servidores, quanto os seus colaboradores, serão que se movem através deste pensar? Ou será que o sentimento que os move vai apenas e tão somente na direção do lucro a qualquer preço? E nós, nas nossas relações sociais, como é que nos relacionamos com os nossos semelhantes? Somos sempre autênticos? Somos sempre verdadeiros? Ou nós mais que teatralizamos do que outra coisa qualquer? O amado Mestre nos garante que é necessário sermos nós mesmos em qualquer circunstância. E queira Deus que o ser o mesmo em qualquer circunstância esteja em nós, norteados pelos bons princípios. Queira Deus que o que nos conduz seja a dignidade, a integridade, a honestidade, a lealdade e tantos outros princípios que necessários são para garantir a felicidade da humanidade terrena. Esta mulher
Ela é consultora, empresária e autora do livro Jesus, o maior líder que já existiu. Repare que os homens de ciência e mulheres que tivemos a oportunidade de trazê-los sempre colocam Jesus no patamar mais alto. Ou seja, não tem modelo mais perfeito para nós que não ele. E quem está a dizer são homens e mulheres de ciência. Trouxemos apenas uns 4 ou 5 para a nossa reflexão. Mas se você tiver a curiosidade de pesquisar, você vai ver que, graças a Deus, já existe uma imensidão de seres despertando para esta realidade. Ela nos garante no seu livro que, se nós aplicarmos os princípios de liderança de Jesus no trabalho, conquistaremos crescimento, harmonia e realização. Se nós, no nosso ambiente de trabalho, afirma esta senhora, aplicarmos os ensinamentos, os princípios de Jesus, ela nos garante aquela conquista. Iremos crescer, promoveremos a harmonia e nos realizaremos. Penso eu que ela talvez tenha se baseado nesta fala de Jesus. E Jesus, quando juntou os seus apóstolos e os mandou para o meio do povo disseminar a sua doutrina, levar a sua doutrina, disse aos seus apóstolos em parte isto: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então imagine você que uma das obrigações dos apóstolos de Jesus em divulgando a sua doutrina era afirmar àqueles que os ouvissem que o reino dos céus havia chegado. É importante entender que o reino dos céus que está dito por Jesus não é geográfico, ou seja, não é porque os apóstolos de Jesus chegaram aqui, ali ou acolá, que aonde eles estão é que o reino dos céus chegou. Não. O reino dos céus que Jesus está a dizer é temporal. Ou seja, o reino dos céus instalou-se entre nós desde quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve conosco. Mas infelizmente, a nossa realidade ainda não corresponde a este fato. E continua Jesus a dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É de graça recebestes, de graça dai. Então, só nesta passagem já nos permite entender que, se alguém apresenta-se a nós, em qualquer circunstância, em qualquer local, dizendo que está operando milagre, curas ou qualquer coisa que seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, e nos cobrar um centavo que seja, fujamos. Fujamos.
porque não é verdadeiro. Não condiz com o Evangelho de Jesus. Não condiz com Jesus. Se alguém, qualquer um que seja, lhe cobrar o mínimo que seja, o mínimo do mínimo do mínimo, para lhe fazer algo em nome de Jesus, está faltando com a verdade, ao menos no que diz o Evangelho. E continua Jesus a dizer: mesmo depois de dizeres que o reino dos céus está próximo, mesmo depois de fazeres todos estes prodígios, se alguém não te receber, se alguém não te escutar, saindo desta casa ou saindo desta cidade, deixai até o pó de vossas sandálias. Ou seja, o reino dos céus não se impõe. O reino dos céus, segundo Jesus, se expõe. Expondo então, como líder autêntico, a verdade do reino dos céus. Se mesmo tendo feito isto, alguém recusar, não leve nada da criatura. Não tenha mágoa da criatura. Não tenha ressentimento. Não tenha qualquer outro sentimento que não seja piedade. Porque a criatura está naquilo que ela entende para ela ser o melhor. Ela quer permanecer na condição que para ela é a condição que lhe atende. Por isso que até o pó que tenha dele, do seu ambiente, de sua cidade, de sua casa, apegado-se a nós, até o pó nós temos que devolver. Porque segundo Jesus, a liderança verdadeira, mais uma vez, não se impõe, se expõe. E fica a critério das criaturas, segui-la ou não. Augusto Cury é psiquiatra, é pesquisador da psicologia, é professor de pós-graduação. Gente, são muitos títulos. É doutor nisso, doutor naquilo e doutor em mais alguma coisa. Tem várias obras editadas. Ele tem uma obra que trata da análise da inteligência de Jesus. No exemplar que trata de Jesus como o mestre da sensibilidade, ele nos diz que Jesus incendiou o mundo com sua vida e sua história. Fez milagres espantosos, aliviou a dor de todas as pessoas que o procuravam. Mas quando precisou aliviar a sua própria dor, agiu com naturalidade. Esquivou-se de usar o seu poder. Repare você que para atender e promover o bem do semelhante, o amado mestre, segundo esse autor, jamais se esquivou. Mas quando foi para si próprio, ele manteve-se manso e sereno. E sabemos todos nós o que lhe aconteceu. Imaginemos nós, se ele, ao invés de ter tido esta postura, utilizasse de todo o poder que tinha e, por exemplo, aceitasse aquele desafio que foi feito
por algum de nós totalmente desavisado da magnitude de Jesus. E quando ele estava pregado na cruz, lhe dissemos: curastes a tantos, salvastes a tantos, porque não desces da cruz e salva-te a ti mesmo? Imagine você, o que seria de nós se Jesus assim o fizesse? Porque ele tinha poderes para isso e muito mais. Mas graças ao bom Deus, ele assim não o fez. Graças ao bom Deus, ele cumpriu a sua missão. E conforme orientação dele próprio, ele agiu exatamente como orientado, porque ele havia nos dito assim, está em Mateus, no capítulo 20, versículos 27 e 28. E olha o que ele nos diz: qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que é ele próprio. Não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, foi por amor, é por amor que ele tudo faz por nós, ao ponto de entregar a sua vida, para, entregando a sua vida por nós, matar a morte. Porque se ele não tivesse entregue sua vida por nós, ele não teria matado a morte. Mas mesmo tendo matado a morte, porque, lembremos-nos, ele faleceu na sexta-feira, mas no domingo ele não retornou. Retornou e ficou conosco mais de 40 dias. Mesmo tendo matado a morte, mesmo tendo demonstrado para nós que a morte não existe, que a vida é permanente, que devemos nos preocupar com aquilo que realmente é durável, é permanente, e o que é durável e permanente pertence ao Espírito. Mesmo ele assim tendo feito, veja a situação que nos encontramos, humanidade terrena. Este confrade nosso, o Wilson Lopes e sua esposa, escreveram o livro Evangelho e Saúde. Nesta obra eles garantem que os princípios deixados por Jesus podem influenciar na nossa saúde. Penso eu que ele e sua filha, quando escrever essa obra, devem ter passado por esta fala de Jesus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como é que nós utilizamos nossos olhos? Como é que nós olhamos para os nossos semelhantes? Como é que nós olhamos para a vida que nos cerca? Olha o que Jesus nos diz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, Jesus deixa claríssimo, mas talvez, pelo fato de nós termos ficado órfãos do Evangelho por quase 16 séculos, pelo fato do Evangelho de Jesus ter sido tirado de circulação, e no lugar dele nos deram dogmas religiosos,
no lugar dele, nos deram igrejas. Talvez por isso, faltou-nos a oportunidade de saber o que é que Jesus tinha a nos dizer. E veja quantas coisas belas a ciência está a nos dizer de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, ali está simplesmente a dizer: a tua saúde, a minha saúde física, mental e espiritual depende apenas e tão somente de como é que eu observo o mundo. Como é que eu observo a criatura que me cerca, que me rodeia. Porque do jeito que eu vejo o mundo, é exatamente como ele se reproduz dentro de mim. Tenhamos alegria, tenhamos bom ânimo, tenhamos esperança, levemos a paz aonde nós estivermos. E o que nos diz a doutrina espírita sobre Jesus? No Livro dos Espíritos está lá a informação, na questão de número 625, caso você queira ver. O modelo mais perfeito para a humanidade é Jesus. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está afirmado que no Evangelho de Jesus tem os princípios com os quais nós devemos proceder em todas as circunstâncias da vida privada, da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Não existe outro roteiro para a conquista da felicidade senão a vivência dos ensinamentos de Jesus. E Jesus nos diz assim em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E Ele nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, trouxemos aqui para você 3 ou 4 homens e mulheres de ciência falando da magnificência dos ensinamentos de Jesus. E trazemos Jesus nos garantindo que, se nós cuidarmos do reino de Deus, se nós cuidarmos da sua justiça, tudo ou mais nos será acrescentado. Será que Jesus estava a dizer que se nós fizermos isto, tudo mais vai cair do céu para nós? Tudo vai vir de graça? É óbvio que não. Mas, segundo nos disseram aqueles autores dos livros que lhes mostrei, conforme nos disseram a doutrina espírita nos 2 pontos que eu lhe trouxe, o amado Mestre Jesus quer nos dizer que buscar o reino de Deus não é outra coisa que não termos a coragem, termos a disposição de enfrentarmos a nós mesmos, combatendo em nós o ego, combatendo em nós o egoísmo, combatendo em nós o individualismo, o materialismo e tantos outros ismos, buscando conquistar virtudes, buscando sermos criaturas honestas,
criaturas íntegras, dignas e leais. E reflitamos, tem algum lugar no mundo que não cabe pessoas verdadeiramente virtuosas? Alguma porta se fecha para as criaturas virtuosas? E o que é buscar o reino de Deus, se não buscarmos conquistar em nós virtudes? Porque só a criatura virtuosa é bem aceita aonde estiver. Quem não aceita a criatura virtuosa, algum problema tem. Talvez seja despeito, talvez ainda não tenha conhecido Jesus. E ele termina nos dizendo, e a sua justiça. Reflitamos então nós, temos agido com justiça? Temos agido com justiça para conosco mesmo? Temos agido com justiça para com o nosso semelhante, qualquer que seja ele, em qualquer condição que ele esteja? Porque nosso Senhor Jesus Cristo não nos recomenda outra coisa que não seja fazermos o bem sempre, termos piedade sempre, termos tolerância sempre. E fazendo assim, com certeza, nós estaremos então buscando o reino de Deus. Estaremos então buscando a sua justiça. E em fazendo isto, não teremos preocupações, porque tudo o mais nós conquistaremos, porque o nosso espaço na sociedade, qualquer que seja ela, com certeza estará garantido. Tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos bom ânimo em conhecer Jesus e levar Jesus a todas as criaturas em todos os momentos da nossa vida, através das nossas atitudes. Assim como você teve a humilde atitude de ficar silenciosa, caridosa e amorosamente me ouvindo até agora. Que Deus o abençoe. Muita paz.